Carro que chama atenção. Bem, gente, vamos então aí, continuando aqui, a próxima questão, acho que é a questão número 95, não foi? Nós fizemos 94, né? Agora é 95, eu acho, né? 95. Antes da questão, há um texto, né? Vamos ler o texto rapidinho, antes da questão número 95, para que a gente faça aí, já tenha essa noção. Esses textos são bons, porque na realidade o texto é uma aula, né? É uma aula. Vamos então voltar para a nossa lista, depois a gente faz isso daqui. Nós estamos já com 3 dúvidas legais, e eu pedi para depois mostrar as dúvidas para vocês, que são questões do TRT. Então daqui a pouco vamos fazer algumas questões do TRT, que são dúvidas que estão chegando. Vamos para a nossa lista normal. Questão número 95. Ah, um texto, né? Não gozado, o meu texto estava antes da 95. Estranho. Deixa eu ver, depois da 95 vem o que? Vem um texto, né? Aí vem a 96. Claro, não é policial. Depois... Ah, tá. Então, 95, o texto depois. Julgue, 95, julgue certo ou errado. A sequência de proposições a seguir constitui uma dedução correta. Será que isto é um argumento válido? Vamos lá. Será que isto é um argumento válido? Diz assim, ó. Se Carlos não estudou, então ele fracassou na prova de física. Se Carlos jogou futebol, então ele não estudou. Carlos não fracassou na prova de física. Aí vem a última proposição, que é a conclusão. Carlos não jogou futebol. Será que isto é uma dedução correta? Será que isto é um argumento válido? Geralmente a Carlos Chaves vai te dar as 3 primeiras, né? E vai botar a 4ª nas alternativas para dizer qual é a conclusão. Vamos lá. Primeira premissa. Se Carlos não estudou, então ele fracassou na prova de física. Segunda premissa. Se Carlos jogou futebol, então ele não estudou. Terceira premissa. Carlos não fracassou na prova de física. Conclusão. Carlos não jogou futebol. Isso é um raciocínio válido? Isto é uma dedução correta? Esta resposta, Carlos não jogou futebol, está correto? Essa conclusão é correta? Vamos lá. Primeira premissa. Se Carlos não estudou, então ele fracassou na prova de física. Esta é a primeira premissa. Vamos escrevê-la? Se Carlos não estudou, questão 95, diz: se Carlos não estudou, então ele fracassou da prova de física. Então ele fracassou da prova de física. Carlos fracassou na prova de física. Esta é a primeira premissa. Vamos à segunda premissa. Segunda premissa. Se Carlos jogou futebol, então ele não estudou. Se Carlos jogou futebol, Carlos jogou futebol. Se Carlos jogou futebol, vou botar assim embaixo aqui. Jogou futebol. Então, ele não estudou. Quer dizer, Carlos não estudou.
Terceira premissa. Carlos não fracassou na prova de física. Carlos não fracassou na prova de física. Carlos não fracassou na prova de física. A última é a conclusão, né? Logo, eu posso concluir que Carlos não jogou futebol. Então, a conclusão que ele teve aqui, sempre que ele falava que a última seria a conclusão, Carlos não jogou futebol, é uma conclusão correta? Carlos não jogou futebol. Isto é uma conclusão correta? Esse raciocínio está correto? Isto é um argumento válido? Bem, se realmente isso vai ser um raciocínio válido, se for, né? Se quando as premissas forem verdadeiras, quando isso for verdade, isto for verdade, isto for verdade, esta conclusão só poderá ser verdadeira. Então, vamos obrigar as premissas a serem verdadeiras. Vamos ver então o que será isto. Se isso aqui só puder ser verdade, vai ser válido, raciocínio correto. Mas se isso aqui puder ser verdade e puder também ser falso, aí será não válido. E observe que aqui é um então, é uma condicional, aqui também é um então, é uma condicional, não ajuda em nada. Mas essa terceira aqui, ó, Carlos não fracassou na prova de física, é uma proposição simples. Repara que é simples, só tem um verbo aqui, isso é uma oração só. Logo, eu vou partir da proposição simples, eu tenho um ponto de partida. Estou supondo que é verdadeiro, então vou supor que isto aqui então é verdade. Carlos não fracassou na prova de física, é uma proposição verdadeira. Se Carlos não fracassou na prova de física, se isto é verdade, lá em cima, Carlos fracassou na prova de física, seria o quê? Seria falso, é ou não é? Isto aqui seria falso. Se aquela última é verdadeira, Carlos não fracassou na prova de física, é verdadeira. Lá em cima, Carlos fracassou na prova de física, é falso. Aí eu preciso então achar o que é isto aqui, ó. Carlos não estudou. Eu tenho uma proposição condicional. Pela tabela verdade, se alguma coisa então falso, dá verdade. Pergunta aqui, pode ser verdade? Pela tabela verdade? Não, né? Pela tabela verdade, se verdade então falso, daria falso. A proposição é verdadeira. Então aqui só pode ser falso. Pela tabela verdade, somente se falso, então falso daria verdade. Logo, Carlos não estudou é falso. Carlos não estudou é falso. Carlos não estudou é falso. E se Carlos não estudou é falso, eu posso dizer que essa aqui embaixo é o quê? Carlos não estudou é falso. Concorda? Como esta proposição aqui, ó, toda proposição é verdadeira, e aqui eu tenho falso, pela tabela verdade do então, se alguma coisa então falso da verdade, aqui pode ser verdade? Não. Se verdade então falso, pela tabela verdade dá falso. Como a proposição é verdadeira, aqui só pode ser falso. Logo, Carlos jogou futebol, só pode ser falso. Carlos jogou futebol, só pode ser falso, pois somente esse falso, então falso da verdade. Então, Carlos jogou futebol é necessariamente falso. Se Carlos jogou futebol é falso, aqui embaixo, Carlos não jogou futebol, será o quê? Será verdade. Então, Carlos não jogou futebol será verdadeira. Isto quer dizer que, quando essas premissas são verdadeiras, essa última aqui será necessariamente verdadeira. Portanto, este é um argumento válido ou não válido? É válido.
Porque quando as premissas são verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Então, este é um argumento válido, esta é uma dedução correta. Ele disse que era uma dedução correta. Logo a questão 95, resposta, certo. Ele está certo. É um argumento válido, é uma dedução correta. Quer dizer, esse tipo de questão aparece muito, né? E o que está por trás é a tabela verdade, né? É a tabela verdade. Se o cara não souber a tabela verdade decorada aqui, ele vai se atrapalhar. Embora essa foi fácil, né? Essa só trabalhava com a tabela verdade do então. Né? Então, questão 95, resposta certo. É uma dedução correta, pois é um argumento válido. 95, certo. Vamos agora, então, no texto, né, que eu te falei, para a questão 96. Vamos passar pelo texto rápido. Uma proposição, uma afirmação que pode ser julgada como verdadeira V ou falsa F, mas não como ambas. Uma proposição é simples quando não contém nenhuma outra proposição como parte de si mesmo. Sim, né? Quando a proposição é formada pela combinação de duas ou mais proposições simples, é denominada proposição composta. Realmente, né? Este é o conceito de proposição composta. Uma proposição simples é normalmente representada por letras maiúsculas do alfabeto. Realmente. A expressão, aí essa expressão aqui, ó, que está bem pequenininha, se A então B e A ou B, representam proposições compostas que são lidas respectivamente como se A então B e A ou B. A primeira proposição, quer dizer, se A então B, tem valor lógico falso quando A é verdadeiro e B é falso. É isso mesmo? É, né? Se verdade, então falso é falso. Nos demais casos é verdadeira. Acabou de dar a tabela a verdade do então. A segunda, quer dizer, A ou B, tem valor lógico falso quando A e B são falsos. Nos demais casos será verdadeira. É isso mesmo, né? O ou somente dá falso quando todo mundo é falso. A expressão não há também é representada pela proposição composta como não há, né? E tem valor verdadeiro quando A é falso e tem valor lógico falso quando A é verdadeiro. Deu a tabela verdade do não. Com base nessas definições, julgo os itens subsequentes. Quer dizer, na questão ele me deu a tabela verdade. Questão 96. Diz assim a questão 96. Considere que as proposições listadas abaixo são verdadeiras. Então, 1, 2 e 3 são verdadeiras. 1 quer dizer, se Clara não é policial, então João não é analista de sistemas. Se Lucas não é policial, então Elias é contador. Terceira, Clara é policial. Supondo que cada pessoa citada tenha somente uma profissão, então está correto concluir que a profissão João é contador é verdadeira. Certo ou errado? Então ele está dizendo que 1, 2 e 3 são verdadeiras. Então, questão 96. 1, 2 e 3 são verdadeiras. Vamos escrever essas proposições. Primeira proposição. Se Clara, a 1, ó. Se Clara não é policial, então vamos lá, vamos montar aqui, olha. Mostra a questão aí, ó. Para o cara ficar esperto. Tá? Se Clara não é policial, então João não é analista de sistema. Se Clara não é policial, então João não é analista de sistema. É a primeira proposição, a primeira premissa. Vou escrever então. Se Clara não é policial, então João não é analista de sistema. É a primeira premissa.
Segunda premissa. Vamos ver a segunda premissa? Vejamos então a segunda premissa. Se Lucas não é policial, então Elias é contador. Se Lucas não é policial, então Elias é contador. Se Lucas não é policial, então Elias é contador. Elias e a terceira, Clara é policial. Clara é policial. A terceira, Clara é policial. Então, a terceira, Clara é policial. Já sei a Clara, então, né? Clara é policial. A terceira, então, Clara é policial. Com essas três premissas, vamos ver se a gente tira a conclusão. A conclusão que ele colocou, ele diz, supondo que cada pessoa citada acima tenha somente uma profissão, então está correto concluir que a proposição João é contador é verdadeira. Então, será que eu posso concluir que João é contador? Será que eu posso concluir que João é contador? Vamos ver. Ele falou que isto é verdade, que isto é verdade e que isto é verdade. Né? E olhe então para essas três premissas. Aqui é uma composta, não ajuda em nada. Mas a terceira, Clara é policial, é verdadeira. E é uma proposição simples, né? Então vamos começar por ela. Clara é policial. Isto é verdade. Né? Clara é policial. Então aqui, já sei que a Clara é policial. Então já tem essa conclusão aqui. Clara é policial. Bem, se Clara é policial, aqui, Clara não é policial é o quê? É falso. Clara não é policial é falso. Clara não é policial é falso. Legal? Mas aquilo lá em cima não ajuda em nada, né? Porque na primeira premissa eu tenho ali, ó, Clara não é policial é falso. Logo, se eu olhar só para cá, aqui, pode ser falso, não pode? Falso, então falso da verdade. E pode ser verdade, falso, então verdade da verdade. Então daqui eu não tiro mais nada, porque se isso aqui é falso, pode ser verdade, pode ser falso, não ajuda em nada. Eu tenho então que partir para a segunda, ver se eu consigo espremer alguma coisa dessa segunda. Vamos lá? Segunda diz, Lucas não é policial. Lucas não é policial. Então Elias é contador. Ora, ele falou que cada pessoa teria somente uma profissão. Cada pessoa teria somente uma profissão. Aí nesse termo, quer dizer o seguinte, cada pessoa tenha somente uma profissão. O correto aí nessa questão seria dizer que cada pessoa teria uma das profissões citadas. Né? Porque dizer que cada pessoa tem somente uma profissão não impede que todas tenham a mesma profissão. Não é? O que impede é, por exemplo, a Clara é policial e ser contadora. Aí não poderia ser, né? Mas ali, o correto seria falar, cada pessoa citada tem somente uma das profissões. Daquelas citadas. Então vamos supor que ele quer falar isso. Essa questão não sei se foi anulada, mas devia ter aquele das profissões ali, para ficar mais clara. Porque se não tiver aquilo, eu também não posso dizer se isso aqui é verdade ou é falso. Eu ficaria, ó, acabaria aqui. Eu não posso tirar nada da conclusão aqui nem daqui. A questão morreria ali, ó. Então, olha para o quadro lá, ó. Deixa no quadro, tá vendo?
Se eu não fizer uma hipótese que cada pessoa tenha somente uma das 3 profissões citadas, eu não teria como concluir nada daqui. Porque nada impede que o Lucas também fosse policial. Ele teria apenas uma profissão. Aí, nesse caso, não ia ter ninguém analista, ninguém contador, sei lá, poderia ter uma situação dessa, poderia ocorrer. Então, vamos supor que ele quer dizer que cada uma das pessoas tenha uma das 3 profissões. Quer dizer, uma é policial, uma é contador e outra é analista. Né? Aí eu consigo resolver. Então, vamos lá. Supondo que cada uma das pessoas tenha apenas uma das profissões. Já sei que a Clara é policial. Então, ninguém mais pode ser policial, é ou não é? Se a Clara é a policial, o Lucas não pode ser o policial, concorda? Então, nesse caso, esta é necessariamente o quê? Verdadeira. Ah, Lucas não é policial, nesta situação, é necessariamente verdadeira. Então, Lucas não é policial, eu sei que é verdade. E se verdade, então, alguma coisa da verdade, eu pergunto, aqui pode ser falso? Não. Pela tabela verdade do então, aqui só podia ser verdade. Então, eu posso concluir que isto é verdade, que Elias é o contador. Elias é o contador. E o João? O João não é analista de sistema, peraí. Teria um policial, um contador e um analista, né? Ora, são 3 pessoas, o analista só poderia ser quem? O João. Então isso aqui seria o quê? Falso. Se cada uma das pessoas tem somente uma das profissões, com certeza a Clara é a policial, o Elias é o contador e o João é o analista. Mas colocando lá das profissões, do jeito que está, a questão estaria errada. Né? Então, eu acho que o cara quis dizer isso, das profissões, o texto que está escrito lá. Não sei como é que foi o gabarito disso aqui, mas essa questão podia ser até ser anulada, nem consertada, anulada, né? Então, considerando que cada um tem uma das profissões, o João seria o analista. Ele disse que poderíamos afirmar que João é contador, é verdade? Não, isso aqui seria falso. Ele está errado. João é contador, seria falso. João é analista, nesse caso. E sem aquele das lá, a questão estaria anulada. Porque eu não poderia concluir nada, né? Seria até injusto o cara nessa questão, né? Deveria ter sido anulado. Eu não sei se foi anulado, né? Beleza? CESP. A CESP tem dado mais comida de bola, tem vindo umas questões erradas da CESP aí, que nem têm sido alteradas nem anuladas. Nós vimos algumas questões recentes da CESP que estão erradas. Erradas. E é difícil, né? Não sei por que tem acontecido isso. A prova do CVM no mês passado, no início desse mês agora, sei lá, da prova do CVM, foi ESAF. Primeira questão da prova já estava errada e era um erro absurdo. Bem, agora nós vamos aí começar algumas coisas da Carlos Chagas. A maioria das questões daqui para frente serão questões da Carlos Chagas, tá? E aí você vai ver que a prova da Carlos Chagas, na verdade, você tem que estar com calma e acreditar em você. Quase todas as questões você vai fazer. Vamos falar um pouquinho sobre sequências, tá? Já que vimos as questões de sequências, vamos entrar em sequências e vou te dar logo a ideia de o que é uma sequência, como é que cai sequência na prova. Existem milhões de sequências, teorias, mas o que é cobrado em concurso público? São algumas sequências especiais. Então, sequências. Para sequências, existem questões assim, olha. Vamos entrar com um exemplo. Qual o próximo termo da sequência? Qual é o próximo termo da sequência?
Aí vem a sequência, digamos, sei lá. Se te perguntarem uma coisa dessa, qual é o próximo termo dessa sequência? 1, 5, 10, 17, 25, 37, pontinho, pontinho, pontinho. 26, né? 26, 37, pontinho, pontinho, pontinho. Qual seria o próximo termo que vem nessa sequência? Muitas vezes, você tem uma sequência numérica e você perde um pouquinho de tempo tentando adivinhar. Bem, se for uma sequência numérica, dá para você fazer um processo rápido e descobrir qual é o próximo termo. Geralmente, essas sequências são resultado de funções. E aí, se você quiser saber, então, qual é o próximo termo, você vai fazendo as diferenças entre dois termos consecutivos. Vai subtrair um termo do anterior. Ó, por exemplo, aqui eu tenho 1 e 5. Então, você faz 5 menos 1, dá quanto 5 menos 1? Dá 4. E aqui você tem 10 e 5. Quanto que dá 10 menos 5? 5. Né? Aqui você tem 17 menos 10, dá quanto? Dá 7. Perdão, eu errei aqui, ó. Aqui era 2. Tem que começar com 2. Ah, tem que começar com 2 para dar coisa. Você vai fazer de cabeça. Ali, ó, no começo é 2, tá? É 2, 5, 10, tá? Ah, né? Então começa com 2, tá? Aí vai dar certinho. Então aqui, olha. 5 menos 2, 3. 10 menos 5, 5. 17 menos 10, 7. 26 menos 17, 9. 37 menos 26, 11. E continua, né? Você está vendo algum padrão aí? Está vendo um padrão? 3, 5, 7, 9, 11, né? Aí você olha, vê se você enxerga um padrão. Se você não enxergar o padrão, você continua fazendo as diferenças. Vamos continuar as diferenças? 5 menos 3, 2. 7 menos 5, 2. 9 menos 7, 2. 11 menos 9, 2. Agora você está vendo um padrão, está? Com certeza, né? Nesse padrão, está aparecendo sempre 2, não é? Isso quer dizer, então, que todas as diferenças daqui para frente seriam iguais a 2, seriam iguais a 2. Então, daqui você pode fazer o seguinte, a próxima diferença seria 2, com certeza. Então, eu procuro saber qual seria a diferença anterior. É só fazer 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9, 9 mais 2, 11. Então, seria 11 mais 2, 13. Então, a diferença anterior seria 13. E para achar o próximo termo, tu vai subindo. Quem seria o próximo termo? 37 mais 13. O próximo termo seria 37 mais 13, que dá 37 mais 13 daria 50. 50, que seria 37 mais o 13. Então você consegue achar pelas diferenças qual seria o próximo termo. Aqui, ó, por exemplo, quem seria o próximo termo? Qual seria o próximo termo?
Aí tá fácil, não tá? Esse aí tá fácil. Próximo termo está dando 7 menos 4, 3. 10 menos 7, 3. 13 menos 10, 3. 16 menos 13, 3. 19 menos 3, 16, 3. O próximo termo, bem, aqui, ó, próxima diferença era 3. 19 mais 3, 22. Legal? Nesse exemplo. Quem seria o próximo termo? Faça a diferença. 16 menos 3, 3. 11 menos 6, 5. 18 menos 1, menos 11, 7. 27 menos 18, 9. 38 menos 27, 11. Agora, não está vendo? Faz a diferença. 5 menos 3, 2. 7 menos 5, 2. 9 menos 7, 2. 11 menos 9, 2. A próxima diferença aqui seria 2. Aí tu faz 11 mais 2, 13. E aí sobe. 38 mais 13 vai dar 51. Legal? Então veja, se aparecer uma sequência numérica, tente calcular pelas diferenças e você consegue descobrir qual é o próximo termo. Mas algumas sequências são conhecidas. E aí é uma sequência que aparece com muita frequência na prova, seria, sequência dos números triangulares. Sequência dos números triangulares. Sequência dos números triangulares. A sequência dos números triangulares é uma sequência que aparece com os seguintes termos. O primeiro termo é 1. O segundo termo é 3. Depois o próximo termo é 6. Depois é 10. Depois é 15. Depois é 21. Depois é 28. Depois, potim. A sequência que apresenta esses termos é chamada de sequência dos números triangulares. Esta é a sequência conhecida como sequência dos números triangulares. 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 e assim vai. Esta sequência é muito famosa, né? Ela ocorre com muita frequência aí na natureza, aparecem muitos fenômenos com ela. E se eu te perguntasse, na sequência de números triangulares, qual é o próximo termo? Qual é o próximo termo nessa sequência? Como é que você calcularia o próximo termo? Isto é uma sequência de números, né? Então, daria para você resolver usando a diferença. Vamos calcular a diferença? 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28. Quero saber o próximo. Você vem fazendo as diferenças. Vamos fazer as diferenças. 3 menos 1, 2. 6 menos 3, 3. 10 menos 6, 4. 15 menos 10, 5. 21 menos 15, 6. 28 menos 21, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você já viu um padrão? Se você ainda não viu o padrão, se por acaso você não está enxergando o padrão aqui, tá na cara, né? Você continua a fazer a diferença. 3 menos 2, 1.
4 menos 3, 1. 5 menos 4, 1. 6 menos 5, 1. 7 menos 6, 1. Quer dizer, uma hora vai ficar constante. Isso quer dizer, então, que agora, nesse padrão da segunda diferença, você teria certeza que a próxima diferença seria quanto? 1. E aí tu vai subindo, vai subindo, vai subindo. 7 mais 1, 8. A diferença anterior seria 8. E aí tu vai subindo. Então, o próximo termo seria quanto? 28 mais 8, 36. Querer aquele 28 mais 8. Então, você pode achar o próximo termo dessa maneira, na sequência de números triangulares. Legal? A sequência de números triangulares, ela recebe esse nome de números triangulares pelo seguinte, ó. Imagina que você tem essa figura. Aqui você tem um pontinho, tá? Sabe por que figura já apareceu na prova da Carlos Chagas, ó. Você tem um pontinho. Seria o primeiro termo, seria um ponto. Aí depois vem assim, ó. Aqui você tem 3 pontinhos. Repara, 1, 3. Depois, ó. Vem assim, ó. O terceiro termo te apresentaria uma figura assim. O terceiro termo tem quantos pontinhos? 6. Repara lá, 6, o terceiro termo. Aí depois vem está formando uma figura. Que figura é essa? É um triângulo, né? Com esses pontinhos estão formando triângulos. Sequência dos números triangulares. Quantos pontinhos você tem aqui? Quantos pontinhos? 10. Né? 1, 3, 6, 10. Repara que o próximo vai ser 15. Vamos formar um triângulo. E assim vai. Por isso que ela recebe o nome de sequência dos números triangulares, pois seria normal você fazer esses triângulos com esses pontos, né? E aí seria um número de pontos nesta sequência de figuras. Um, 3, 6, 15, por exemplo, você olhando aí, se eu perguntasse, a próxima figura terá quantos pontos? 21, né? É o próximo termo. Depois, a outra terá quantos? 28. A outra, 36. Se eu perguntar, a próxima, dá para sempre se calcular pela diferença. Legal? Essa sequência aparece com muita frequência. Agora, se o cara perguntar, a centésima figura vai ter quantos pontos? Se ele perguntar a centésima figura, bem, aí ferrou, porque você poderia fazer pela diferença, mas se pegar a centésima, ia demorar muito para fazer, não é? Ia demorar muito. Ora, então, esta sequência possui um termo geral. Qual seria o termo geral dessa sequência? Bem, o termo geral, geralmente a gente chama de AN. Então, o termo geral da sequência. O termo geral da sequência. O termo geral eu vou chamar de AN, que representa o enésimo termo. Por exemplo, o A1 seria o primeiro termo, o A2 seria o segundo termo, o A3 seria o terceiro termo, A4, quarto termo. O termo geral é o termo de ordem N. Se eu tiver o termo geral, eu consigo descobrir qualquer termo. Por exemplo, quiser o primeiro termo, faz N igual a 1. O segundo termo faz N igual a 2. O décimo termo, N igual a 10. O termo geral dessa sequência é o seguinte. O enésimo termo é o produto de N vezes o N mais 1 sobre 2.
Esta é a fórmula do termo geral dessa sequência. Esta é a fórmula do termo geral dessa sequência. Por exemplo, se eu te perguntar quem é o oitavo termo dessa sequência, para achar o oitavo termo, tu vem aqui e faz o n igual a 8. O oitavo termo fazia o n igual a 8, então ficaria o A8 igual a n igual a 8. Aqui fica n igual a 8 vezes n mais 1, que daria 8 mais 1. Quanto que dá 8 mais 1? 9 sobre 2. 8 vezes 9 dá 72 sobre 2. O oitavo termo daria 36. Realmente, 36, a gente calculou ele, ó. 1, 2, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. O oitavo termo é o 36 que a gente calculou. Então, o termo geral da sequência de números triangulares tem essa fórmula. O AN é igual a n vezes o n mais 1 sobre 2. Na sequência de números triangulares, o enésimo termo é o produto de n vezes o n mais 1 sobre 2. Então, aqui, ó, a sequência de números triangulares é 1, 3, 6, 10, 15, 21 e prossegue. Se ele perguntar quem é o centésimo termo, quem é o centésimo termo? Se eu quiser saber o centésimo termo, se a pergunta foi o centésimo termo, como eu calculo o centésimo termo? Eu vou fazer, então, aqui na fórmula do termo geral, a n é igual a n mais 1 sobre 2. Para achar o centésimo termo, eu vou nessa fórmula e eu faço n igual a 100. Como ficaria o cálculo se eu fizesse o n igual a 100? Bem, se você fizer o n igual a 100, quem seria? O n igual a 100 daria a 100 igual a... O n é 100 vezes o n mais 1. Quanto que dá 100 mais 1? Dá 101, né? Sobre 2. Então, o centésimo termo dá para simplificar 100 por 2. 100 dividido por 2 dá 50, né? Ficaria 50 vezes 101. Então, o termo de ordem 100, o centésimo termo, daria 5.050. A questão que caiu na prova da Carlos Chagas há pouco tempo, no TRF, foi o seguinte: ele deu aquelas figurinhas com as bolinhas. Aí ele perguntou, na centésima figura dessa sequência, você vai encontrar quantas bolinhas? Teve gente que tentou desenhar, né? Desenharam, né? Ele tinha que contar 1.050 bolinhas, né? Mas era aplicação direta dessa fórmula. Beleza? Todo mundo viu? Se eu perguntar para você quem é o nono termo, como é que você faz para achar o nono termo, o A9? Bem, a fórmula é essa aqui, né? Como é que você faz? N igual a 9. 9 vezes o N mais 1, vezes 10 sobre 2. Então, o nono termo é quanto? 9 vezes 10 dá 90, dividido por 2 dá 45. É ou não é? Se eu te perguntar quem é o décimo termo, você vem aqui e faz o N igual a 10. Então, vai ficar 10 vezes 10 mais 1, 11, né? 11 sobre 2. Aqui eu tenho, então, um décimo termo. 10 dividido por 2 dá 5. 5 mais 11 dá 55. Legal? Então, se perguntasse quantas bolinhas teria na nona figura, 45 bolinhas. Na décima figura, 55 bolinhas. Na centésima, 5.050. Agora, olhando lá em cima na sequência, olha uma pergunta que também já caiu na Carlos Chagas.
Na Carlos Chagas, eles colocaram essa sequência, não falaram nada de números triangulares, e perguntaram, qual é a soma do nono termo mais o 10º termo? Vai dar quanto essa soma? Qual é a soma do nono termo com o 10º termo? Bem, para responder a soma do nono termo com o 10º termo, o aluno poderia, então, calcular o nono termo, calcular o 10º termo. Olha aqui embaixo. Nós calculamos o nono termo aqui embaixo, olha só. Então, desce aqui a imagem aqui para a gente ver. Ó. O nono termo, calculamos que era 45, né? E o 10º termo, 55. Então, ele poderia fazer esse cálculo como nós fizemos, dá 45 mais 55. Ele ia responder 100. Né? Bem, o nono e o 10º dá para fazer desse jeito. E praticamente todas as perguntas dá para fazer isso. Mas eu vou fazer aqui uma observação para vocês. Ó. Quem é o primeiro termo mais o segundo termo? Dá quanto? O primeiro com o segundo. 1 mais 3, né? Dá 4. E 4 é 2 ao quadrado. É ou não é? Se eu perguntar quem é a soma do segundo termo com o terceiro termo, quanto que dá a soma do segundo com o terceiro? 3 mais 6 dá 9, né? 9. E 9 é 3 ao quadrado. Se eu perguntar quem é a soma do terceiro termo com o quarto termo? Terceiro com quarto é 6 mais 10, que dá 16. E 16 é 4 ao quadrado. Você reparou que está aparecendo um padrão aqui? Ó, o quarto termo com o quinto termo. Vai ser o quarto termo, 10 mais 15. E 10 mais 15 dá quanto? 25, que é 5 ao quadrado. Então, para responder essa pergunta, o cara perguntou que é o nono, que é mais o 10º. Ele poderia fazer o nono termo mais o 10º termo, daria quem? Daria um quadrado, mas o quadrado de quem? Ó, quando aqui é 2, dá 2 ao quadrado. Quando aqui é 3, dá 3 ao quadrado. Quando aqui é 4, dá 4 ao quadrado. Quando aqui é 5, dá 5 ao quadrado. Quando aqui for 10, vai dar 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Conforme a gente tinha achado. Né? Esta sequência é importante, que ela tem um monte de propriedades interessantes que fica fácil pegar uma propriedade e colocar como uma questão na prova. Por exemplo, se ele perguntasse aqui, ó, valendo meio milhão agora, ó, ele colocasse qual é a soma do 99º termo com o 100º termo? Quanto dá essa soma? Quanto que dá essa soma? O 99º com o 100º termo dá quanto? Aí você faria então, ó, aqui é 100, então vai dar quanto? 100 ao quadrado. 100 ao quadrado é 100 vezes 100, que vai dar 10.000. Rapidinho, sem precisar calcular os termos. Na realidade, você não precisa calcular os termos para saber quanto que dá a soma de dois termos consecutivos. Então, esta sequência dos números triangulares aparece muito nas provas. Aparece muito aí em questões de provas aí. Então, se você conhecer ela, já dá para fazer um monte de coisinhas. Lá na apostila que tem lá no blog, né? Tem lá naquela apostila completa, tem um capítulo de sequências, onde apresenta sequências e a gente fala de algumas propriedades. Esta sequência é muito famosa. Outra sequência que aparece na prova é a sequência de Fibonacci. Sequência de Fibonacci. É a sequência mais famosa no mundo
é a sequência de Fibonacci, né? Sequência muito importante, onde a natureza, né? A natureza apresenta essa sequência várias vezes. Em várias situações na natureza surge essa sequência. Sequência de Fibonacci é muito importante. Se você quiser conhecer um pouco mais de Fibonacci, também lá no blog, você entra no blog, lá em cima tem um menu. Aí você vai lá em vídeos, né? Vídeos. Vai baixando que tem uns 3 vídeos lá, falando aí, geolinha lá, falando só de Fibonacci. Tá? A sequência de Fibonacci é uma sequência que apresenta os seguintes termos. Em geral é assim, ó, 1, depois 1, depois 2, depois 3, depois 5, depois 8, depois 13, depois 21, e vai pontinho, pontinho, pontinho. Esta sequência é chamada de sequência de Fibonacci. Sequência de Fibonacci. Qual é a característica dela? Para a sequência de Fibonacci, sempre a gente vai ter 2 termos iniciais dados. Aqui eu estou dizendo, por exemplo, que o primeiro termo é 1. O segundo termo, aqui também é 1. A partir daí, cada termo é a soma dos 2 termos anteriores. A partir do terceiro termo, cada termo é a soma dos 2 anteriores. Repara aqui, ó. 1, a partir do terceiro você faz 1 mais 1, 2. Depois você faz 1 mais 2, 3. Depois você faz 2 mais 3, 5. Depois você faz 3 mais 5, 8. O próximo termo, 5 mais 8, 13. O próximo termo, 8 mais 13, 21. E se eu te perguntar aqui, ó, valendo bem melhor, quem seria o próximo termo depois do 21? Quem seria o próximo termo? 13 mais 21. 13 mais 21 dá quanto? 34. E o próximo termo depois do 34? 21 mais 34. 55. Então, a partir do terceiro termo, cada termo é a soma dos 2 termos anteriores. A partir do terceiro termo, cada termo é a soma dos 2 anteriores. Quer dizer, a partir do terceiro termo, como você gera os próximos termos? Você faz a soma do enésimo termo, calcula ele como sendo a soma do termo de ordem n-1 mais o termo de ordem n-2. Esse aqui, para n maior ou igual que 3. Esta seria, então, a fórmula para ele, a partir do terceiro termo. O que eu estou te dizendo? O enésimo termo é a soma do termo de ordem n-1 com n-2. O que eu estou te dizendo é que a partir do enésimo termo, a partir do terceiro, cada termo é a soma dos 2 anteriores. Esses 2 termos são os anteriores ao enésimo, né? Então, você vem 1 mais 2, 3, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 5 mais 8, 13. Então, quer dizer, cada termo é a soma dos 2 termos anteriores. Essa sequência, ela é muito famosa, né? É a sequência, a sequência mais importante para a humanidade. Para a humanidade, a sequência mudou muito. E cada vez se descobre mais coisas da natureza usando a sequência de Fibonacci. Tá? Essa sequência aparece nas provas. Essa sequência é campeã, aparece nas provas e muita gente que não conhece essa sequência, né? Às vezes fica quebrando a cabeça para resolver algumas questões que na realidade são questões de Fibonacci. Aí fala, questão de matemática, questão de lógica. Bem, em suma, o que é Fibonacci? Ele te dá os 2 primeiros termos. A partir do terceiro termo, como você calcula os outros termos? Cada termo é a soma dos 2 anteriores. A partir do terceiro, cada termo é a soma dos 2 termos anteriores. Beleza? Então, eu trouxe para vocês aqui 2 questõezinhas numa folha extra. Vamos ver aquelas questõezinhas que eu trouxe? Que são exemplos de Fibonacci. Olha só, esse exemplo aí, vai aparecer no seu monitor. Veja o enunciado.
Isto é uma questão de sequência, gente. Isso é uma questão de sequência de provas anteriores. Essa questão caiu numa prova. Olha que interessante. Em um condomínio serão construídas 4 casas de um mesmo lado de uma rua. Então imagina que nós vamos construir 4 casas, uma ao lado da outra. As casas podem ser de tijolo ou de madeira, mas, como medida de segurança contra incêndio, 2 casas de madeira não podem ser vizinhas. Então nós vamos construir 4 casas vizinhas, só que eu não posso construir 2 casas de madeira vizinhas. Né? Se uma pegar fogo, outra pega também. Então nunca eu posso construir 2 casas de madeira vizinhas. De quantas maneiras pode-se planejar a construção das casas desse condomínio? Então, vamos construir 4 casas, uma ao lado da outra. Essas casas podem ser de madeira ou de tijolo. Mas, por segurança, o Corpo de Bombeiro pediu para nunca fazer 2 casas de madeira vizinhas. Então, são 4 casas. Nunca podereis construir 2 casas de madeira vizinhas. Então, de quantos modos, de quantas maneiras podemos construir essas 4 casas? Essa é uma questão de sequência. E esse tipo de sequência cai muito, né, em provas de lógica, de bits, provas que envolvem, às vezes envolve informática e tal, né? Vamos construir 4 casas, as casas podem ser de tijolo ou podem ser de madeira, uma ao lado da outra, mas nunca poderei construir 2 casas de madeira, uma ao lado da outra, tá legal? Então, veja só, o exemplo diz o seguinte. Quando a casa for de madeira, eu vou escrever como M, madeira. Quando for de tijolo, eu vou escrever como T. T o quê? Tijolo. A questão é fácil, né? Vamos construir 4 casas, uma ao lado da outra. Pá. Mas não posso construir 2 casas de madeira, uma ao lado da outra. Não posso ter 2 casas de madeira vizinhas, tá ok? Como nós vamos construir 4 casas, não são 4 casas? Sem ter 2 casas de madeira vizinhas. Como o número de casas é baixo, essa questão você pode partir para a raça. E fazer na raça. São apenas 4 casas, não é? Então dá para fazer. Vamos fazer? Vamos fazer 4 casas de madeira ou tijolo, sem ter 2 casas de madeira vizinhas. Bem, uma configuração dessas 4 casas poderia ser assim, ó. Tudo de tijolo. É ou não é? Posso fazer tudo de tijolo. Eu não vou ter 2 de madeira vizinhas. Então, se eu fizesse as 4 de tijolo, poderia ser tijolo, 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 tijolo. 4 casas de tijolo vizinho, de tijolo, então não tenho 2 de madeira. Não tenho 2 de madeira vizinhas. Até aqui está o quê? Isso aqui pode, não pode? Mas eu posso construir, em vez de 4 de tijolos, eu posso construir uma de madeira e 3 de tijolos. Não posso? Então, construindo uma de madeira, eu poderia ter a primeira de madeira, depois tijolo, tijolo, tijolo. Ou poderia ter essa de madeira como sendo a segunda. Então, poderia ser tijolo, madeira, tijolo, tijolo. Ou poderia ter essa de madeira como sendo a terceira, né? Poderia ter tijolo, tijolo, a terceira de madeira e tijolo. Ou poderia ter a última de madeira. Tijolo, tijolo, tijolo é a última de madeira. Nesses 4 casos, eu construí uma de madeira e 3 de tijolos. Né? O que eu não posso fazer é 2 casas de madeira vizinhas, tá? Então aqui tem nenhuma de madeira, uma de madeira. Vamos construir agora essas configurações com 2 casas de madeira? 2 de madeiras. Sem ter 2 vizinhas, tá ok?
Bem, eu poderia ter duas de madeira na seguinte configuração. A primeira de madeira, aí a segunda teria que ser o quê? Tijolo, né? Aqui já poderia ser de madeira, né? Madeira, aí tijolo. Duas de madeira. Mas eu poderia construir ainda duas casas de madeira da seguinte maneira, ó. A primeira de madeira, a segunda de tijolo, terceira de tijolo e agora de madeira. Não é? Será que eu consigo ainda fazer mais duas de madeira? Madeira? Pode ser? Pode ser. A primeira de tijolo, a segunda de madeira. Tem que ser tijolo? Pode ser madeira. Dá para fazer ainda duas? Não, né? De madeira não tem mais condição de fazer duas. Agora, e três? Três de madeira dá? Não. Três de madeira não dá. Porque se eu fizer três de madeira, com certeza eu vou ter duas vizinhas. É ou não é? Então só existem essas possibilidades. Quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Logo, 8 modos. Posso construir isso aqui de 8 modos. Legal? Logo, neste exemplo, a resposta correta, 8 modos seria a letra A, né? Letra A. Ok? Então, a opção correta é a letra A aqui, ó. Letra A, letra A. Essa foi tranquila, né? Aí você fala, mas peraí, o que isso tem a ver com Fibonacci? Aí eu pergunto, você ainda não sacou? É uma questão de sequência, gente. É uma questão de sequência. Eu achei um termo. O que eu achei ali foi o quarto termo da sequência. Então, olha. Em um condomínio eu construí quatro casas. 4 casas foi moleza. A gente fez na raça, né? Vamos ver a outra agora de baixo. Questão 3. Em um condomínio serão construídas 10 casas. Opa, mudou! 10 casas de um mesmo lado de uma rua. As casas podem ser de tijolo ou de madeira, mas como medida de segurança contra incêndio, 2 casas de madeira não podem ser vizinhas. De quantas maneiras pode-se planejar a construção dessas casas desse condomínio? É a mesma questão, só que agora eu estou te perguntando para 10 casas. É a mesma questão, só que eu não quero saber mais com 4, quero saber com 10. Com 4 deu para fazer na raça, mas com 10 não dá mais. Com 10 não dá mais. Com 4 dá na raça, com 10 ferrou, meu. Se eu tentar fazer na raça, eu vou levar aí a tarde inteira, né? Com risco de errar. Então, como eu faria agora o mesmo problema, só que eu quero construir 10 casas, sem ter 2 casas de madeira vizinhas. Então, vamos lá. 10 casas agora, mudou. Então, a próxima questão, vamos fazer a mesma questão, só que eu quero construir 10 casas. Então, a gente vê agora, ó, a questão agora, 10 casas. Quero saber para 10 casas, de quantos modos eu posso construir. Não me interessa as maneiras, eu quero saber quantas são. Então, são 10 casas, eu teria esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repare que poderia ter assim, ó, tijolo, 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 tijolo. Uma de madeira, uma de... 2 de madeira. Vou ficar louco se eu tentar fazer assim, né? O que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer isso, achar uma fórmula para a sequência. Vamos chamar fórmula de sequência. São 10. O que eu vou fazer? Eu vou supor N casas. Vou supor N casas. Vou tentar trazer para uma coisa genérica. Eu vou supor que eu iria construir N casas. Não sei, N casas. N pode ser 1, 2, 3, 10 mil. E aí, se eu achar uma fórmula para que me responda N casas, eu vou responder para qualquer número. Eu faço N igual a 10 e respondo, não é? Então, vou fazer de genérico. N casas. Então, suponha aqui que eu tenho assim, olha, pontinho, 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 N casas. Então, aqui vou pensar em N casas.
E eu não posso ter duas casas de madeira vizinhas, tá? Não pode ter madeira. Isso é proibido. Bem, o A, vou chamar de AN. O número de maneiras de fazer essas construções para N casas, vírgula, sem ter duas casas de madeira vizinhas. Quer dizer, eu vou fazer então para N casas, sem ter duas casas de madeira vizinhas. Então você vai supor que aqui eu tenho N posições. Aí eu pergunto, quantas maneiras eu poderia fazer isso? Quem seria o AN? Bem, as casas são de madeira ou tijolo. O que eu vou fazer? Daqui até aqui, eu tenho N casas. Então imagina agora, solta a imaginação, tenho N casas. Eu vou separar, ver o que acontece na primeira casa. Na primeira casa, por exemplo, a primeira casa pode ser de tijolo, tá ok? Não é? Então eu vou pensar aqui em duas coisas. A primeira casa sendo de tijolo, a primeira casa de tijolo, e somar com a outra situação, onde a primeira casa fosse de madeira. A primeira casa de madeira. Então eu conto as configurações com a primeira casa sendo de tijolo, conto as outras configurações onde a primeira casa seria de madeira e somo. Eu tenho um total de maneiras, não tem? Então, vamos lá. De quantos modos eu poderia fazer essa construção, sendo a primeira casa de tijolo? Vamos lá. Primeira casa de tijolo. Se a primeira casa é de tijolo, aqui seria tijolo, não seria? Joinha? Daqui para frente, o que eu teria que fazer então? Não eram N casas? Já fiz uma de tijolo. Eu tenho que construir mais quantas? N menos uma, né? Que já fiz uma. E nessas N menos uma casas, não posso ter duas casas de madeira vizinhas. Ora, se a N é o número de maneiras de fazer isto com N casas sem ter duas casas de madeira vizinhas, aqui para N menos uma casa seria quem? Se a N é para fazer N casas sem ter duas de madeira vizinhas, para fazer N menos 1 seria o A N menos 1, não é? Seria o termo anterior da sequência. Para fazer N menos 1, esse é o AN menos 1. Beleza? Então, daqui para cá, eu teria a N menos 1 maneiras de fazer essas N menos 1 casas. Agora, outra situação. Se a primeira casa for de madeira, pensa aqui então. Se a primeira casa for de madeira, agora então aqui é de madeira. Eram N casas. A primeira é de madeira. O que tem que acontecer com a segunda? A segunda pode ser de madeira? Não pode. Então a segunda tem que ser de tijolo. Está obrigada, está amarrada, né? Não pode ser de madeira, tem que ser de tijolo. Se daqui para cá eu tinha N casas, eu já fiz uma de madeira, uma de tijolo. Falta fazer quantos daqui para cá? N menos 2. E de quantos modos eu posso construir N menos 2 casas, sem ter duas casas de madeira vizinhas? A N menos 2. Então aqui seria o A N menos 2. Ai, gente. Isso quer dizer, então, que a N é igual a N menos 1 mais a N menos 2. O número de maneiras de fazer N casas sem ter duas casas de madeira vizinhas é o número de fazer N menos uma casas sem ter duas casas de madeira vizinhas, mais o número de fazer N menos 2 casas. Ora, tá vendo essa fórmula aqui, ó? Fica esperto, traz aqui, ó. Tá vendo aqui? Sequência de Fibonacci.
Nós temos a sequência de Fibonacci aqui. Temos a sequência de Fibonacci. Onde eu preciso dos dois primeiros termos. Aí eu venho aqui, olha, tem a sequência de Fibonacci. Eu pergunto, quem seria o primeiro termo A1 e quem seria o primeiro termo A2? Então eu preciso dos dois primeiros termos. A N é o número de maneiras de fazer N casas sem ter duas casas vizinhas de madeira. A1 seria o número de fazer uma casa sem ter duas casas vizinhas de madeira. Se eu fosse fazer uma casa, de quantos modos eu poderia construir isso com essa restrição? Olha aqui, ó, traz aqui, ó. Se eu fizer uma casa, de quantos modos eu posso fazer sem ter duas de madeira vizinhas? De quantos modos? 2 modos. Ou eu faço de madeira, ou eu faço de tijolo, é ou não é? Então esse primeiro termo aqui, ó, para uma casa eu tenho 2 modos. Concorda? Para fazer uma casa eu tenho 2 modos. E quem seria o A2? O número de maneiras de fazer 2 casas sem ter as 2 casas de madeira. 2 casas? Pensa aqui, ó, 2 casas. Sem ter 2 de madeira vizinhas. Eu posso fazer tijolo, tijolo, é um modo, né? Posso fazer tijolo, madeira, é outro modo, né? Posso fazer madeira, tijolo, é outro modo, né? Fazer madeira, madeira. Epa, esse modo não pode, né? Então, quantos modos? 3. Então, o primeiro termo é 1, e o primeiro termo é 2, e o segundo termo é 3. Então, eu estou te dizendo que cada termo é a soma dos 2 anteriores. O primeiro termo é 2, o segundo termo é 3. Quem será o terceiro termo? É a soma dos 2 anteriores. É 2 mais 3. 5. É um número de maneiras de fazer 3 casas sem ter 2 casas vizinhas de madeira. Quem seria o A3, o A4? Seria o número de maneiras de fazer 4 casas sem ter 2 de madeira vizinhas. Seria a soma dos 2 anteriores. Seria 5 mais 3. 5 mais 3, 8. Que é a questão anterior que a gente já fez, tá vendo? Fazer 4 casas. Se eu quiser fazer agora 5 casas, de quantos modos eu poderia fazer 5 casas sem ter 2 casas de madeira vizinhas? 5 mais 8? 13. De quantos modos eu poderia fazer 6 casas sem ter 2 casas vizinhas? 8 mais 13? 21. Hã? 8 mais 5. 8 mais 5, 13. 8 mais 13, 21. De quantos modos você consegue fazer 7 casas? 21 mais 13? 34. Você está vendo, ó, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Traz aqui, traz aqui. Ó. 2, 5, 2, 3, né? 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Ah, a sequência de Fibonacci aqui. É, não é? Ó, primeiro termo é 2 e o segundo é 3. Cada termo é a soma dos 2 anteriores. Olha lá. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. 21 mais 13, 34. Para 8 casas, de quantos modos eu poderia fazer? 21 mais 34, 55. Para 9 casas, o que eu faria? 34 mais 55, 89. E finalmente, para fazer 10 casas, de quantos modos eu poderia fazer 10 casas sem ter 2 de madeiras consecutivas? 89 mais 55, 144 modos. Eu tenho 144 modos de fazer essas casas, essas 10 casas, sem ter 2 casas de madeira consecutivas. Isso é uma questão de Fibonacci.
Isso é uma questão de Fibonacci. Fibonacci. Legal, legal, tranquilo? Todo mundo viu aí? Moleza, né? É difícil. Se você nunca viu essas questões de sequência de Fibonacci, quando cai na prova pela primeira vez, você se ferra. Mas depois você começa a ver isso aí. Tem mais uma questão aqui que eu fiz de Fibonacci, mas eu vou ter que voltar para a lista, senão não dá para terminar aquela lista. Na próxima lista, eu vou colocar uma sequência de Fibonacci lá, né? Para você ver, uma questão muito bonitinha. Então, essas sequências aparecem na prova, tá? Então, guarda que a sequência de Fibonacci, que ela vai aparecer. Se você puder entrar lá no blog, dá uma olhadinha, que aí tem 2 vídeos de Fibonacci e já fica sabendo. Cada videozinho é 10 minutinhos. Olha lá, tal. Já fica sabendo como é que é. Vamos agora, então, matar algumas questões de sequências da prova da Carlos Chagas. Tem questões ridículas, né? Na Carlos Chagas de sequência. Eu acho que esse tipo de questão não mede nada, né? Então, eu faço muito pouco esse tipo de questão. Dificilmente eu faço na prova. Mas vamos fazer aí, ó, para que você se sinta mais seguro, né? Veja a questão 97 aí na sua folhinha aí, ó. Carlos Chagas, tá? Todas Carlos Chagas. Note que em cada um dos 2 primeiros pares de palavras dadas, a palavra da direita foi formada a partir da palavra da esquerda, segundo um determinado critério. Ó, acateia, teia, assumir, irás, moradia, ponto de interrogação. Se o mesmo critério for usado para completar a terceira linha, a palavra que substituirá corretamente o ponto de interrogação será? Qual é a palavra que substituirá o ponto de interrogação? Então, obedecendo o mesmo critério, que palavra estaria naquele ponto de interrogação? Bem, isso aí não tem outro jeito, é ficar olhando, observando, né? E ver qual é a intenção do cara, o que ele fez nas 2 primeiras. Acateia. Aí ele colocou teia. Depois ele botou assumir. Assumir. Ele colocou iras. Agora ele falou moradia. Moradia. Aí ele colocou um ponto de interrogação. Quem estaria no lugar do ponto de interrogação? Quem? Repara aqui, ó. Teia. T. E. I. Tô botando em vermelhinho, né? Lá o parceiro ele vem vermelho também? Vê? Tecnologia tá boa lá. O parceiro lá vem vermelho, ó. Tá em vermelho, tá vendo? T. I. A. Então aqui ele colocou as 4 últimas letras, né? Hã? Então eu acatei, não tem, Ciara? Então, olha, ele colocou então esse A, só pode ter vindo daqui, ó. Acatei, esse A vem daqui, ó. Ele pegou T-I-A. Pegou as 3 últimas aqui e uma de lá. Ela não é? Acatei, pegou as 3 últimas daqui e uma de lá. Acatei, pegou as 3 últimas daqui e uma de lá. Todo mundo viu? Na segunda, apareceu irás. Opa, pegou essas 2 últimas aqui, ó. Essas 2 últimas aqui, ó. IR. Aí esse AS. Esse AS, as 2 vêm daqui, ó.
Beleza? Então ele pega aqui, ó, do final e do início, do final do início. Aqui ele pegou 3 do final e uma do início. Aqui pegou 2 do final e 2 do início. Bem, se aqui ele pegou 3, aqui ele pegou 2, aqui ele vai pegar quantos no final? Uma. Então só vai pegar uma, só vai pegar o A. É ou não é? Só vai pegar o A. Do início aqui ele pegou uma, agora pegou 2, agora vai pegar quem? 3. Vai pegar o M. O O. E o R. M, o O, R. Portanto, a palavra é amor. Letra E. Então, 97 é amor. Uma coisa interessante, né? Olha que eu já vi muitas questões. Eu dou aula desde 1984. Eu entrei na faculdade no primeiro ano, já era professor. Fiquei como assistente, monitoria e tal, desde o primeiro ano. E aí também já comecei com cursinho para vestibular e tal. Então, eu já vi muitas questões. E em quase todas as questões que eu vi, onde amor era uma das alternativas, a opção correta era amor. Então, grave isso. Se tiver amor em alguma alternativa, tu tiver que chutar, chute no amor. Os caras adoram colocar amor como opção correta quando está nas alternativas. Então, se tiver que chutar, na alternativa tem a palavra amor, vai nela. Chuta nela que é grande chance de cair. Questão 97, amor é a letra E. Vamos na questão 98. Vamos a 98. Também da Carlos Chagas, recente, né? Recente. Questão recente. Uma propriedade, deixa então a imagem da questão lá. Então, uma propriedade comum caracteriza o seguinte, o conjunto de palavras seguintes: marca, barbudo, crucial, adido, frente e ponto de interrogação. De acordo com tal propriedade, a palavra que em sequência substituiria corretamente o ponto de interrogação é questão 98. Você tem qual seria a próxima palavra? Na 98 também moleza, né? Marca barbudo, que mais? Crucial, depois adido, depois frente. Quem é o próximo? Bem, dá uma olhadinha e vê o que está aparecendo lá como característica. Marca, barbudo, crucial, adido, frente. Marca. O que tem de incomum na palavra marca? Olha, lembra, marca. Marca o que tem de comum. Olha a dica. O que você está vendo lá? Dois As. Está vendo? Lá. Barbudo, o que tem de comum? 2 Bs. Então, 2 As, 2 Bs. Agora eu sei aqui. A, B, C, né? 2 Cs. Crucial, CC. Marca A, barbudo, BB. Crucial, CC. Adido. DD, adido, DD, adido, D, A, B, C, D. Frente.
A, B, C, D, E. Então, olha, as letras repetidas, A, B, B, C, C, D, D, E. O próximo tem o quê? FF. Qual das alternativas aparece FF? FF, letra. É a letra C, tá vendo? FF, ó, fofura. A letra C. FF, fofura. Letra C. A opção correta, fofura, letra C. Questão 98, letra C. Tem um monte de sequências lá no blog também da Carlos Chagas. Só passa lá. Eu acho que esse tipo de questão não mede nada, tá? Mas a Carlos Chagas bota isso de montão na prova dela, né? Como ela não quer papo, ela dá o pessoal lá do... Então, pronto. Se fala, não é assim e tal, não adianta falar. Né? Então tem aquele negócio. Se não adianta reclamar, faça alguma coisa, ou então esqueça. 99. Cada célula no quadriculado abaixo deve ser preenchida de modo a formar uma palavra. E para tal, deve ser usada exatamente 2 letras de cada uma das palavras. As palavras são rijo, trem, bota até aqui embaixo, rijo, trem, puma e LOAS. Né? Então vou usar essas palavras aí. Só que eu tenho que usar 2 letras de cada palavra. 2 letras, tá? Vou ter que usar 2 letras de cada palavra. Ok? Então vou colocar aí, ó. Tá vendo aqui, ó? 4 posições, tá? Tem que usar 2 letras de cada palavra. Então, 2 letras de cada uma das palavras. Considerando que cada célula deverá ser ocupada por uma única letra, então vou botar uma aqui, outra aqui. Cada célula deverá ser ocupada por uma única letra em posição diferente daquela onde se encontra nas palavras dadas. Qual das palavras seguintes poderá ser formada? Então, numa célula vai ter que entrar uma letra, né? Mas eu não posso colocar na posição onde você encontra aquela letra, aquelas palavras. Por exemplo, ó, repara aqui, ó, a alternativa A, pura. Pura pode ser? Pura está fora, né? Por quê? Porque a letra P, ó, está na primeira posição. E na palavra puma, também está na primeira posição. Então ferrou, né? Então a letra A está fora. Não pode ser. Concorda? Letra A não pode ser, porque a letra P está na primeira posição. E na mesma coisa que puma, ó. Não posso ter P na primeira, não posso ter L na segunda, eu não posso ter T na primeira, eu não posso ter R na primeira. Então, letra A está fora. A letra, olha só, a letra C pode? Letra C pode? Letra C também não, pode? Também não. Letra C também está fora. Alternativa C está fora. Por quê? Porque começa com T. Olha lá em trem, T está na primeira posição. Então já eliminou a A e eliminou a C. Eliminou a A e eliminou a C. Diga-me. A letra D pode? Também não. Concorda? A letra D também não pode. Porque começa Roma, começa com R. E rijo começa com R. A letra R está na primeira posição lá daquela lá, então também não pode. Eliminou também a letra D de dado. Eliminou Roma. Agora vamos ver aqui, ó. A letra E. A letra E pode? Ó. Qual? A letra A na última, tá vendo aqui a letra A na última? Tá vendo aqui a letra A na última, ó, já elimina, né? A letra O também, ó, de Loás, né? Vocês concordam?
Ó, a letra M tem mola. A letra A aqui, ó. O A aqui, de mola, está coincidindo com o A de puma. Na mesma posição. E o O também, ó. O O de mola, também coincide com a segunda posição de Loás. Então eliminou a letra E. Só sobrou quem? Amor, é o que eu falei, cara. Olha, Carlos Chagas de novo. A Carlos Chagas adora amor. Então, se tiver amor na alternativa, manda bala. Passa pra... né? Tranquilo, tranquilo? Então, deixa a imagem da questão aí que interessante. Repara que a palavra amor tem sempre duas letras de cada uma daquelas palavras lá em cima. Ó. Ou, por exemplo, de rijo, tá o R e o O, tem amor. Do trem tem o R e o M, né? Tem amor. Do puma tem o M e o A, né? E de Loás tem o O e o A de amor, ok? Beleza? Então, letra B de bola, amor de novo. Questão 100. Questão 100 também trivial, olha só. Considere que os dois primeiros pares de palavras foram escritos segundo determinado critério. Temperamento, totem. Traficante, tetra. Massificar, ponto de interrogação. De acordo com esse critério, uma palavra que substituiria o ponto de interrogação é? Essa moleza, né? Olha lá, tó. O Totó não morreu, né, cara? Ele largou a Clara, né? E arranjou outra. O Totó se deu bem, né? O Totó se deu bem. E aqui, ó. Opa, não. Como é que eu faço para tirar isso aqui agora? Eu tô vendo o totem aqui. Eu não sei se também é essa aqui. Vamos tentar. Ó, totem. Tá vendo o totem? Aqui, ó. Tem, vou botar de outra cor. O tem, vou botar de verde. Pode ser de verde, tá? Fica bom? Fica feio, né? Tá, dá pra ver. O tem de verde. Tá vendo? Totem. Depois, aqui, ó. T. As duas últimas. T de vermelho. Depois T de vermelho. Depois tá vendo o tra aqui? Esse tra, eu acho que veio daquele verde lá, Tra, aqui veio desse verde lá. E agora, o que vai ter aqui? As duas últimas, quais são as duas últimas? Ar, né? Ar de vermelho. Ar de vermelho. Então, Ctrl C, Ctrl V aqui. A de vermelho. E agora, o que vai ter que ir lá? Mais. Tem que ser três, né? Mais. Cadê o barato aqui? Que acho verde? Verde aqui, né? Então, Ctrl C, Ctrl V. Armas. Opção correta é a letra? Letra C. Isto mede alguma coisa? Não, né? Legal, tranquilo? Então vi a 101. A 101 na folhinha de vocês já está com a resposta. Na hora que eu fui fazer, eu estava fazendo, tá aqui a resposta lá. Ó. É igualzinho, só que é um ponto de interrogação. Acho que eu acabei botando a resposta lá, né? Né? Ó, volta aqui, ó. Ra, vem daqui, ó. De trás para frente. Ra, de trás para frente, tá? Aí quem é aquele SO? Aquele SO. SO. Tá aqui. SO tá aqui. O SO vem na ordem. Eu acho, né? O SO vem na ordem. As duas últimas letras trocam a ordem. E as duas primeiras letras aqui, ó. RA vem, troca a ordem aqui, o SO copia. Repara aqui o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui. Acabei mexendo aqui na cor aqui.
Tenha um pouquinho de paciência, que o computador não é meu, então é difícil mexer no computador dos outros, né? Ah, não, aqui seria de vermelho. Vermelho. E aqui, esse cara aqui foi trocado a ordem, né? Então quem vem agora? Bem, você tem que trocar a ordem, né? RA, esse RA que está aí em verde, né? Vai trocar a ordem para AR, né? AR. Em verde. AR. Então já mata, né? Já mata? E aí, esse CO aqui, ó. Ele vem em vermelho. Arco. 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 Arco, a opção correta é a letra B de bola, né? B de bola. Mediu alguma coisa? Eu acho que não, né? Mas cai na prova, né? E se a gente não fizer, os alunos de outros lugares acabam reclamando. Bom, você não está fazendo questão da Carlos Chagas? Estou sim. Não. Essa aqui eu achei um absurdo. A 102 eu achei um absurdo cair essa questão na prova. Essa questão caiu na prova recente, esses dias agora, tem pouco tempo. Olha, deu maior raiva quando você sacou. Levei uns 5 minutos para olhando para esse troço e não via. É aquela questão que te dá maior raiva. Tu fala assim, meu Deus do céu, por que esse cara estava pensando em cobrar um negócio desse? Ó, considere o conjunto X, aí tem trem, subtropical, findar, fim, preguiça, enxoval, chaveiro, em que todos os elementos têm uma característica comum. Das palavras seguintes, a única que poderia pertencer a X é... O que você vai olhar? Você tem que olhar para as palavras, olha para as alternativas, e você reparando nas alternativas, por exemplo, vamos começar de baixo para cima. Arrebol. O que parece arrebol de estranho? Duas letras repetidas. RR. Ela não é? Na letra D. Duas letras repetidas. Ovo. Na letra C. Letras repetidas. A. Concorda? Até agora, tanto E, D e C possuem letras repetidas. Formosura. Letra B. Duas letras O repetidas. Então, na alternativa B, C, D e E, em todas essas últimas 4 alternativas, você encontra letras repetidas. Beleza? Olhando para o conjunto X, você tem alguma aí com letras repetidas? Trem não, subtropical não, findar não, fim não, preguiça não, enxoval não, chaveiro não. E a alternativa da letra A, tem letra repetida de pelicano? Não. Resposta letra A. Então, as 4 últimas alternativas tinham alguma coisa em comum, letras repetidas, e a letra A é a única que não tinha, né? Não pertenceria a esse conjunto X com letras, são todas distintas. Então, a alternativa A é a única que tem as letras todas distintas, conforme o conjunto que ele apresentou lá. Isso na hora da prova só serve para te atrapalhar. Porque você vai levar um tempo olhando para isso e... mal pode às vezes você pegar 5 minutos e você vai ficar desesperado, né? Perdi 5 minutos vendo isso aí. Então fique de olho também, se você
olhou. Ele não está vendo, passa para outro. E se você, numa prova, errar, às vezes perder ponto por causa de uma questão dessa, não se sinta burro, não. Burro é o examinador que bota uma questão dessa na prova. Porque ele não está com a consciência, sabe, de ver. Ele está prejudicando as pessoas por coisa que não está medindo nada. Isso não está medindo nada, não. Tá? Não é porque, não fiz essa questão, sou burro, não. Pelo contrário. Essa questão não mede nada, tá ok? É normal não conseguir fazer isso na hora. Agora as outras são fáceis, né? Olha, questão 103. Para formar os dois primeiros pares de palavras abaixo foi obedecido um determinado padrão. Procurador. Procurador. Tino. Conceito tino. Olha, eu vou começar pela segunda. TI, eu consigo aqui, tá vendo? TI. Trocando a ordem, aparece um tino, it. Tá vendo? It, tino. Este NO, cara, esse NO, aparece aqui, ó. NO. Aparece aqui, ó. Tá vendo, NO? Também trocando a ordem. Então, se eu troquei a ordem do IT, eu posso pegar agora esse aqui, ó. OD. OD. Repara que OD aparece ali. OD. E esse OR? Esse OR, eu volto trocando a ordem. Aqui, ó. OR, tá vendo? OR, voltando. Então, como é que eu vou fazer agora, então, a resposta ali? Como é que vai ficar? Eu vou pegar os dois últimos. AV, né? AV. AV vai virar o quê? Ave. Beleza? Letra pequenininha. Ave. Em vermelhinho, né? Tá vendo? AV virou A, trocando a ordem. Agora eu vou pegar esse aqui, ó. Esse LA vai trocar a ordem para L, né? LA vai virar L. LA vai virar L. Então aqui, AL. AL, então, vira aquele LA. Aval, a opção correta, aval é a letra? Invertendo as duas últimas, em vez de VA ficar V? Exato. Né? Ó, não é OD. Ó, DO virou OD. Né? IT virou TI. VA vira AV. Aval, letra A. Né? Mediu alguma coisa? Acho que não. Não ficamos mais inteligentes fazendo essas últimas questões, não. Mas, isso pode fazer uma diferença na hora da prova, né? Todo mundo viu, então? E agora, então, vamos para a questão 104? 104. Questão 104. Questão 104. Questão 104, eu vou copiar, então, para a gente fazer aí, ó. Questão 104. É outro tipo de questão que ela coloca muito, que é questão de sequência. Ela apresenta uma sequência. Questão 104. Começa assim, ó. Ela fala assim, ó. 1 ao quadrado é igual a 1. 11 ao quadrado é 121. 111 ao quadrado é 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Não é? Depois, 1111 ao quadrado é igual a 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Depois, 11.111 ao quadrado é 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Aí ele pergunta, qual é a soma dos algarismos do número obtido quando calculamos
Quer saber quando ele calcula o ao quadrado, né? Tudo com 9 números. Quer dizer, a pergunta dele é, se ele calcular com 9 números, isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ao quadrado. Quer saber qual é a soma dos algarismos? Aqui tem 9 algarismos uns. Amores, ó. Aqui eu tinha 1 algarismo 1, aqui eu tenho 2 algarismo 1, tenho 3 algarismo 1, tenho 4 algarismo 1, tenho 5, né? Ah, eu tenho agora, vamos fazer 6. 6 algarismo 1, ó. 7 algarismo 1, ó. 8 algarismo 9. Só que ele não quer saber qual é o número, quer saber o quê? A soma. Dá até para escrever os números, né? Mas qual vai ser a soma? Ele perguntou qual é a soma dos algarismos. Então, vamos ser objetivo. Eu só quero saber a soma. Aqui, a soma dá quanto? 1. Aqui, a soma dá quanto? 1 e 2, 3, 4. Aqui, a soma dá quanto? 1 e 2, 3, 3 e 4, 6, 6 e 2, 8, 9, né? Aqui, a soma vai dar quanto? 1 e 2 dá 3, 3 e 6 dá 6, 6 e 4, 10, 10 e 3 dá 13, 13 e 3, 16. Aqui, a soma vai dar quanto? 1 e 2 dá 3, 3 e 3 dá 6, 6 e 4, 10, 10 e 5, 15, 15 e 4, 19, 19 e 3, 20, opa, errei, 6, 10, 15 e 19, né? 19 e 3, 22, e 2, 24, e 1, 25. É um número ao quadrado. Repara que aqui como é que é? É 1 ao quadrado. Aqui é 2 ao quadrado. Aqui é 3 ao quadrado. Aqui é 4 ao quadrado. Aqui é 5 ao quadrado. Aqui vai dar quando? 6 ao quadrado, né? Que é 36, que é 6 ao quadrado. Aqui vai dar o quê? 7 ao quadrado, que é quanto? 49. Aqui com 8 algarismos 1, vai dar quanto? 8 ao quadrado, que é 64. Quando você tiver 9 algarismos 1, vai dar quanto? Vai dar quanto? 9 ao quadrado, que é 9 vezes 9, dá quanto? 81. A soma dos algarismos será igual a 81. Letra D de dado. Letra D de dado na questão 104. Essa questão é melhorzinha, né? É melhorzinha e é legal que toda hora ele bota essa questão na prova, né? Ah, essa questão cai com um montão aí. Ele só faz trocar os números e botar numa sequência. E ele sempre pergunta qual é a soma dos algarismos. Então já vai somando, já vai respondendo, né? 104 é letra D de dado. Vamos lá, 105, olha lá, 105. 105 diz o seguinte, ó. Questão 105. Considere a seguinte sequência de unidades. 35 vezes 35 dá 1.225. 335 vezes 335 dá 112.225. Então, deixa na tela aí para o pessoal copiar. Quando o pessoal copia, eu também copio aqui. Deixa aí, então o pessoal vai olhando e vai tentando descobrir, né? Ah.
Tem 7 3 ali, não tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. Né? Com base na análise dos termos dessa sequência, é correto afirmar que a soma dos algarismos do produto, aquele produto tem 7 3 e um 5. Ué, como é que eu fiz isso? Então aqui, ó. Aqui tinha 1 3, aqui tem 2 3, aqui tem 3 3, aqui tem 4 3. Vamos lá. Aqui teria 5 3. Um, 2, 3, 4, 5. Com 6 3. E quero saber o seguinte, com 7 3. Então é só ver a sequência, que é a soma dos algarismos. Vamos somar? Soma os algarismos. Aqui daria 1 e 2 dá 3, 3 e 2 dá 5, 5 e 5, 10. Depois o próximo termo. Ó, 1 e 1 dá 2, 2 e 2 dá 4, 4 e 2 dá 6, 6 e 2, 8, 8 e 5, 13. Aumentou 3, não foi? Vamos lá. 1 e 1 dá 2, 2 e 1 dá 3, 3 e 2 dá 5, 5 e 2 dá 7, 7 e 2 dá 9, 9 e 2 dá 11, 11 e 5, 16. Aumentou 3. Você reparou que está aumentando de 3 em 3? Aqui vai dar, por exemplo, quanto? 19. Vamos ver se dá 19 mesmo, ó. 1 e 1 dá 2, 2 e 1 dá 3, 3. Aqui está faltando alguma coisa, não está? Aqui, ó, 3, 3, 3, 3. O número tem que ser maior. Tava lá 1, 1, 1, 1. 2, 2, 2. Está falando 2, 2, 2. Aqui tem 2, 2, 2. 2, 2, 2. 2, 2, 5. Agora sim, né? Então aqui vai dar o quê? 1 e 1 dá 2, 2 e 1 dá 3, 3 e 4, 4 e 2 dá 6, 6 e 2 dá 8, 8 e 2 dá 10, 10 e 2 dá 12, 12 e 5 dá 14, 14 e 5, 19. Realmente, ó, tá de 3 em 3, ó, tá de 3 em 3. Então o próximo aqui seria quanto? 19 mais 3, 22. O próximo aqui seria quanto? 22 mais 3, 25. E o que ele quer? 25 mais 3, 28. 28, letra A. Questão 105, 28, a alternativa correta está na alternativa da letra A. Vinte e oito, letra A. E aí, então, a próxima questão. Não tem mais? Quanto tempo a gente tem mais dúvidas ainda? 5 minutinhos? Então, me mostra uma dúvida, então, aqui, ó. Me mostra uma dúvida pra gente aí. Estamos em cima da hora, né? Eu tenho 2 dúvidas. Uma dúvida lá do Wallace, né? Wallace Gerson Nascimento, lá de Jaru, né? Jaru, Rondônia, né? E outra do Diego, outra do André. Beleza, beleza. Eu gostei das perguntas, Nosso tempo está muito curto. O Wallace, ele manda uma dúvida da Carlos Chagas, né? Uma dúvida da Carlos Chagas, que já caiu numa prova também, tá? Da Carlos Chagas. A resposta será a letra C, tal, né? O Diego pergunta. Então, o Wallace, eu vou fazer o seguinte, Wallace, a tua dúvida aqui, ó, como o tempo está muito curto, eu vou pedir para você, eu vou te mandar, pedir para você fazer o seguinte, você manda para o meu e-mail, tá? O rapaz aqui da monitoria, que já estamos aí com 4 minutos da monitoria, está mandando para o meu e-mail, tá? Wallace, aí você tem o e-mail dele aí também? Tá. Me manda aí, se puder mandar também o e-mail do Wallace, né?
Aí me manda tudo junto, que eu respondo para você essa questão, e aí eu te mando para a internet e também vou colocar hoje ainda a solução dessa questão no blog. Então lá no blog vai entrar a dúvida do Wallace, tá? O Diego também manda uma dúvida aqui, perguntando nos que refere negações da proposição do termo, nenhum, algum, tal. Nós falamos isso hoje, ele mandou bem no início da aula, às 15 horas, né? Estávamos começando a aula, então a gente até falou sobre essas negações, tá? Então, Diego, tá? Eu vou te mandar também aí as dúvidas, mas eu acho que já foi respondida no meio do caminho, tá? E aí quero agradecer também ao André, que manda a mesma dúvida do Diego, né? O André, tá? Lá o do pessoal de Imbituba Centro, Santa Catarina, Terra Legal. E o pessoal também de Adamantina, né? Adamantina, São Paulo. A dúvida do André é igual a dúvida do Diego, né? Tá. Aí eu respondo para vocês pela internet. Então quero agradecer aqui o Diego, ao André. Obrigado, André, ele elogia, gosta muito da aula e tal, né? Também o Éder, que fez uma pergunta legal. Sabe o que o Éder perguntou? Se naquela questão dos tijolos, a gente fizesse 100 casas. Então, na realidade, ele quer saber o 100º termo de Fibonacci. Éder, eu vou te passar, então, uma apostilinha chamada Equações de Recorrências e também de Equações de Recursos, que está até no programa do Banco do Brasil, né? E lá essa apostilinha te ensina como chega esse cálculo. Achar uma fórmula fechada para a sequência de Fibonacci. Muito legal. Vai entrar o número áureo, né? Aquele negócio do número áureo lá no meio. Mas muito legal a pergunta dele. É uma questão difícil que não tem chance de cair. Se ele perguntar, ele vai perguntar o 10º termo, né? O 100º, você teria que conhecer a fórmula de Fibonacci. Mas nessa apostilinha está deduzida lá, você vai ver como é que é. O Éder também fala a propósito, sua risada extraordinária, parabéns, tá? Bem, o nosso tempo já estourou, então o rapaz aqui da monitoria vai mandar para mim, né, essas dúvidas aí. Eu vou mandar para o seu e-mail, que está aqui, vai mandar com o e-mail também, né? Eu respondo pelo teu e-mail e também vou colocar essas questões que estão pedindo no blog, tá? Então, entre no blog e tal. Até quarta-feira vai estar tudo lá no blog, tá? Porque hoje, amanhã, eu tenho 15 aulas de aula. Feriado de São Paulo, eu dei 15 aulas na segunda e 15 aulas na terça. Nossa Senhora! Ou agora eu fico rico, ou eu morro dos dois. Gente, então, uma boa sorte para você. A gente conversa lá pela internet, manda e-mail, manda as dúvidas, entra lá no blog e tal, que a gente vai trocando as ideias lá, tá? Qualquer coisa que precisar, pede lá meu MSN que eu mando, a gente também vê pelo MSN, tirando dúvida pelo MSN. Eu boto no quadro assim, você vai vendo a imagem, tá? Beleza? Gente, boa sorte para vocês, um bom domingo e até então, próxima semana, já com a próxima lista com questões da Carlos Chagas de raciocínio lógico e também já com a lista de matemática que vai estar na próxima semana. Essa semana acho que a lista atrasou um pouco, porque teve um feriado no Rio de Janeiro, né? Então eu já tinha mandado a lista e como era feriado, acho que o pessoal não conseguiu ver lá, tá ok? Mas as listas vão vir com mais antecedência, tá ok? Beleza, gente, boa sorte então, bom domingo, né? Ainda dá para ver o Faustão.